Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Graça e paz, igreja. Que alegria estar novamente com vocês. Eu comecei a primeira quinta-feira aqui com vocês. Dia 2 de maio eu estava aqui. Estou fechando aqui o último domingo do mês. Muito feliz de poder participar desse momento, onde nós celebramos o resultado dos esforços que foram feitos neste ano de 2023. Eu estou aqui para poder testemunhar que o trabalho de vocês não tem sido vão no Senhor e tem gerado muitos frutos para a honra e glória do Senhor e para a alegria de muita gente, sabe, que tem sido realmente abençoado por vocês. Alegria mesmo de gente que está tendo alimento, de gente que está tendo cuidado. E é fantástico ver o que Deus está fazendo, o movimento de Deus lá em Moçambique, através daquilo que vocês têm feito, né? Nós, como Missão Mãos Estendidas, já são quase 9 anos que temos sido abraçados por vocês. Desde que eu vim aqui, nos 10 anos da IPR, foi 2015, agosto de 2015, foi a primeira vez que eu estive aqui com vocês, e vocês nos abraçaram. E vocês começaram desde então, desde daquele dia, começou algo. E então eu já pertenço a essa casa assim. Muito obrigado, pastor, por me deixar pertencer a essa família. Eu tenho tido a alegria de poder compartilhar momentos muito especiais com vossos pastores e com várias pessoas aqui dessa igreja. Pastor Marcelo Franco, a gente já esteve em alguns ambientes, alguns lugares, em 3 continentes diferentes juntos, né? E é muito precioso a gente poder estar nessa comunhão. Esta igreja tem sido muito relevante. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu vim aqui, algumas coisas que Deus colocou, eu compartilhei, e eu nunca esqueci. Ano passado tivemos a alegria de receber vossos pastores principais lá em Jersey. Era um desejo nosso, um sonho também, né? Já tínhamos recebido o pastor Marcelo Franco e o Lucas lá, pastor Marcelo mais do que uma vez, né? Mas queríamos também receber a presença dos vossos pastores sêniores. E aconteceu ano passado, para a honra e glória do Senhor. Foi um tempo de muita alegria. Nós pudemos estar juntos também um tempo, visitando inclusive outros pastores em outras partes da Europa, não é? E teve até pastor que falou, não é, que queria que o pastor passasse lá, não deu tempo, né? Tem que voltar. Tem gente esperando vocês em outras partes lá também, porque é um testemunho que está acontecendo aqui, e coisas boas precisam ser multiplicadas. Coisas boas precisam ser multiplicadas. Se Deus deu algumas coisas, e eu compreendo muito isso, cada um de nós recebemos depósitos de Deus. Os depósitos não são iguais. O Senhor derrama depósitos, e aí a gente tem que entender que, como bons mordomos, o depósito não é para ficar para a gente. O depósito tem que ser para ser compartilhado. Então, Deus tem derramado algumas coisas específicas sobre vocês. Eu tenho testemunhado, inclusive, em muitos lugares, sobre esta igreja, o coração de vocês, e olhar este relatório aqui, daquilo que vocês fizeram no ano de 2023, para mim, não é surpresa nenhuma mesmo. E eu tenho certeza absoluta que isso só vai aumentar, eu tenho certeza disso. Só vai aumentar, e deixa eu lhe falar uma coisa: isso não traz falta alguma para a igreja, para os processos locais. Pelo contrário, isso ativa a manifestação de milagres aqui, porque vocês estão cuidando daqueles que estão lá em situações de vulnerabilidade. Vocês estão cumprindo o ID. Essa igreja tem cumprido o ID em tantos lugares. Que testemunho lindo! Países estão sendo alcançados, missionários estão sendo suportados, crianças estão sendo cuidadas, assistidas, e isso é um testemunho lindo. Eu estou aqui realmente para poder testemunhar aquilo que nós vemos. Nós vemos Deus fazendo através de vocês, que vocês não conseguem ver em loco, conseguem ver um pouquinho através de fotos, através de vídeos. Mas eu tenho visto em loco. Nessa segunda-feira mesmo eu estava lá em Chimoio, Moçambique, lá no Projeto Abel. Ontem
um dos nossos pastores, pastor que inclusive é o presidente da IPR lá em Portugal, o pastor Maurício, ontem estava lá no Projeto Abel, em Chimoio, continua lá. Alegria, ele ainda antes de vir para cá mandou uma mensagem para mim, dizendo da alegria dele de ver o que Deus está fazendo lá. É maravilhoso mesmo, é coisa linda o que está acontecendo, gente. Então, eu estou aqui para estimular você. Eu não estou aqui para poder estimular você a contribuir com a missão Mãos Estendidas. Não estou aqui para isso de jeito nenhum. Eu estou aqui para estimular você a continuar sendo uma ferramenta para que o reino de Deus avance. A visão de Deus não é simplesmente uma missão. A visão de Deus é o mundo. A gente precisa ter um entendimento que o campo missionário é o mundo. Então começa aqui, é evidente, mas tem que se expandir para os outros lugares. Eu estou aqui para animar você que aonde o seu coração está pulsando, vá em frente. Aonde seu coração está pulsando, essa igreja tem diversos projetos missionários. Então eu estou aqui para estimular você, contribua com aquilo que Deus está colocando no seu coração. Algumas pessoas não sentem exatamente uma visão clara, não têm uma visão clara de uma nação, de um país. Então deixa eu dizer para você, os missionários que cuidam dos processos missionários aqui da igreja, eles sabem com certeza o melhor lugar para enviar os recursos que você colocar na mão deles. Então, talvez você vai simplesmente chegar diante deles, entregar sua oferta e dizer assim, é para o que houver necessidade. E isso aí você não sabe o quanto é provisão, muitas vezes, porque existem missionários que estão precisando de socorro às vezes, e eles estão lá com o coração apertado, porque eles sabem, mas eles não ficam falando o que está acontecendo, eles oram, e aí o Senhor responde. Então eu estou aqui para estimular você, neste culto missionário, a você ser uma ferramenta cada vez mais preparada para o cumprimento do propósito do Senhor, que você seja uma flecha polida que acerte o alvo do Senhor. E é claro que para isso o Senhor vai derramar mais bênçãos e haverão mais depósitos que Ele vai derramar sobre você. Deixa eu perguntar para você, você está pronto para que Deus derrame mais sobre você? Você está pronto? Então você tem que estar pronto para poder compartilhar, porque nada do que Deus dá para a gente é para ficar só para nós. O que Deus dá para nós é para a gente poder partilhar. O evangelho da partilha. Então, que você seja realmente essa flecha polida que acerta o alvo do coração do Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E sabe, algumas coisas lindas têm acontecido nesses anos. E eu agradeço a Deus realmente por poder pertencer a essa família também. Como eu já disse, ter amigos aqui. Eu quero apresentar minha família para quem não conhece, a maioria já conhece. Eu quero mostrar para você minha família e quero contar um testemunho também, diante daquilo que vamos ver. Bom, olha isso. Olha só que vocês são demais, hein? Essa equipe de mídia aí é fantástica. Gente, eu tive, inclusive, eu quis colocar essa foto aqui, ó, com um amigo meu ali, ó, que estava ministrando louvor aqui. Mas deixa eu dizer para você, a minha família aumentou, gente. Éramos 5, agora já somos 6. Em agosto do ano passado, a Joshua casou-se com a Isabela. A Isabela tem nome brasileiro também, mas ela é americana. Joshua foi para o seminário, foi lá para Bethel, para a escola de ministérios. E lá ele conheceu Isabela e em agosto do ano passado, ele casou. Bom, aqui, antes de eu... queria falar daquela foto ali, mas, então, primeiramente, estou apresentando aqui a Isabela. Isso aqui foi no dia do casamento, em agosto do ano passado. Agora, essa foto, para mim, também é muito especial, porque eu, inclusive, passei aqui, antes de ir para lá, passei aqui dia 2, porque no dia 9, o Joshua se graduou. Ele finalizou o BSSM, a Escola de Ministérios da Bethel, e nós estávamos lá para celebrar esse momento com ele. E Joshua, o último ano foi prático, então ele foi trabalhar com uma igreja local, uma igreja americana. E essa igreja convidou o Joshua para ficar efetivo a partir do mês que vem, a partir do mês de junho.
Então, Joshua vai ficar por cá, né? Tá certo que tá lá do outro lado, lá para Califórnia, lá em Redding. E, gente, foi tão especial. A gente acabou, eu estou falando isso aqui porque isso aqui são testemunhos. Eu só estou querendo ativar você, tá? E tem pais aqui que às vezes os filhos estão desejosos de poder ir, às vezes o pai fica retendo, não retém não. Ou então pais que talvez os filhos querem, mas não tem o recurso suficiente para que eles possam ir. Gente, a gente não tem ideia do que Deus vai fazer, a gente só precisa entregar. Quando eu me deparei com a realidade de que o Joshua precisava ir estudar, não é, o ensino superior, ele finalizou, portanto, o ensino médio, precisava ir continuar, eu acabei por ver que eu não tinha feito uma economia. Não é porque eu não quis fazer, não, é porque era a realidade, né? A gente envolvido com missões, tem coisa que nem passa para a cabeça às vezes. E eu me realizei que eu não havia feito uma economia para que o Joshua fosse estudar. E aí o Joshua vai escolher o lugar mais difícil para ir, lá do outro lado, né? Mas o certo, ele falou, pai, é o lugar que Deus está, o lugar que está queimando meu coração. Eu falei, então pronto, filho, vai lá, a gente logo vê o que vai acontecer, né? E eu estava lá então, celebrando esse momento da formatura do Joshua. 3 anos se passaram, acabou a formatura, foi no dia 9 de manhã. À tarde, a igreja, as lideranças da igreja que o Joshua está trabalhando, fez uma festa surpresa para o Joshua, na casa do pastor. O pastor me procurou e falou assim, olha, Deus está usando a vida do Joshua. O Joshua é muito querido, ele está trabalhando com adolescentes, e jovens e também ajudando no louvor. E ele falou assim, Deus está usando a vida do Joshua aqui. Aí a gente fica assim, uau, né? O que Deus quer fazer, Ele faz, gente. Ele faz. E essa foto aqui, eu quero testemunhar realmente um cuidar de Deus. Bom, primeiro, a amizade que Deus deu para nós, num momento muito interessante. Muitas vezes que o pastor Marcelo esteve em Gerson, Deus usou a vida dele. Enquanto ele estava ministrando, eu falei algo ao Senhor. Falei algo ao Senhor, naquele dia, naquele momento, ele estava ministrando, eu falei algo ao Senhor. Gente, naquele dia mesmo, alguém me procurou e trouxe a resposta daquilo que eu havia pedido ao Senhor. Eu até compartilhei depois com o pastor Marcelo, ele orou com o Joshua, depois lá em casa, né? E olha só, pastor Marcelo foi ministrar louvor no casamento do Joshua, lá em Indianápolis, né? Mas deixa eu contar esse testemunho. O Daniel está aqui ou não? Não sei se o Daniel está... está ali. Oi, Daniel, nem te dei um abraço ainda. O Daniel foi nos levar para o aeroporto. A gente estava indo para depois ir para o casamento, que eu passei aqui antes também. E aí o Daniel estava indo levar, e o Daniel perguntou assim, pastor, e o Joshua, já tem quem vai filmar o casamento? E eu falei assim, sabe que eu não sei? Deixa eu perguntar para ele agora. E eu perguntei, falei, Joshua, vocês têm quem vai filmar o casamento? Ele falou, não, pai, a gente só tem quem vai tirar foto. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, que a gente não tinha recurso. E o Daniel já tinha falado, pastor, fala com o pastor Marcelo Prédio, se ele me liberar, vocês só arrumam os bilhetes aí que eu vou lá de graça. Vou junto com o pastor Marcelo Franco e vou lá fazer. O certo é que eu já passei uma mensagem para o pastorzão. O pastorzão abençoou mais uma vez, gente, e lá estava o pastor Marcelo Franco para fazer o louvor e o Daniel para filmar o casamento. E aí, claro, ficou aquele trabalho espetacular, como é de costume aqui do Daniel. E, gente, eu fiquei pensando no cuidar de Deus. Cuidar. Mais uma vez, coisas que a gente nem sabe, a gente está tão envolvido com o processo, que a gente às vezes até não para pensar o que está faltando, o que está precisando, não é? E o certo é que Deus tem um cuidado tão especial. Eu não falei nada para o Daniel, eu não falei nada para ninguém, mas Deus tocou no coração dele para ele fazer aquilo. E a Isabela ficou numa alegria, numa felicidade, sabe? Porque, claro, quem que não deseja ter uma filmagem profissional? Ia ter alguma coisinha lá, alguém pegava o telefonezinho ali, aí
chega o Daniel cheio daquelas apetrechos, igual vocês usam aqui, né? Então, gente, isso aqui é testemunho, é para dizer para você da fidelidade de um Deus que cuida dos seus. Eu estou aqui para dizer o seguinte: eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso ter o dinheiro. Quando eu tenho o comando, eu vivo em obediência. O dono da prata e do ouro tem os recursos para que as coisas aconteçam. E sabe, ele tem o melhor. Tem o melhor. Ele faz coisas incríveis, especiais com gente que simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então eu estou aqui para testemunhar mesmo. Muito obrigado, pastores, pelo coração de vocês. Obrigado, meu amigo, pastor Marcelo Franco, também, não é, por ir lá abençoar lá Daniel pela sensibilidade. É especial. Isso aqui é igreja, é corpo de Cristo, é família. Então eu faço parte, com certeza, não é? Deus tem me dado a alegria de caminhar com vossos pastores, nutrimos uma amizade, um companheirismo, temos uma aliança, e eu amo realmente esse ambiente. Eu amo estar aqui celebrando ao Cordeiro. Eu amo estar aqui em um ambiente porque a gente sabe qual é o propósito. Aqui tem um projeto muito claro, tem um propósito muito definido. É o propósito de glorificar a Deus. É o propósito de conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. E sabe o que tem acontecido? Muitas coisas lindas têm acontecido. Muitas coisas lindas. Eu tenho alguns vídeos, o vídeo vai ficar para o final, porque eu quero continuar aqui a palavra. Isso aqui é só introdução. E da palavra nós vamos finalizar com alguns vídeos como testemunho. Hoje, a palavra que eu quero trazer para você é missões, o desafio e o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Eu quero pensar sobre isso com você. O tema é um pouquinho longo, mas é para você mesmo entender que missões é exatamente isso. Para mim, é exatamente isso. É o desafio, mas é o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. O desafio e o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Vamos ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 9, versos 16 até o verso de número 19. Eu quero ler com você esse texto, que é o nosso texto que vai nos guiar aqui nesses próximos minutos. E é um texto muito interessante da palavra do Senhor. E o texto eu vou ler na minha versão que eu tenho aqui. Eu estarei lendo na atualizada, que diz assim: se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Olha isso. Se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Feche seus olhos, por favor. Senhor, a palavra foi lida e agora, Pai, pedimos que o Senhor continue a falar com a gente. O Senhor tem falado de tantas maneiras neste culto. E agora, Senhor, que a palavra foi lida, eu peço por graça, por misericórdia, usa a minha vida, para que aquilo que o Senhor tem para essa igreja, para essa manhã, seja derramado aqui, Senhor. Que eu seja apenas instrumento. Guarda a minha boca, a minha mente.
meu coração, eu quero ser canal simplesmente para derramar o que o Senhor já tem derramado no meu coração. Vem, Espírito Santo, me dá a capacidade de comunicar aquilo que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito de Deus, sobre nós, dá a cada um a capacidade de receber o que o Senhor tem dado. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa visão. Sim, Senhor, que o Senhor possa manifestar algo incrível aqui nessa manhã. Sim, Senhor, ativa-nos para o cumprimento do teu propósito. Eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder continuar a obra do Senhor e de servir as nações. Eu sei, Pai, que temos o desafio, mas que a gente entenda que o privilégio é tão maior, que a gente entenda nessa manhã, de uma vez por todas, e que não hajam dúvidas, e que a gente esteja pronto para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, em nome de Jesus, amém. Falar de missões, para mim, é realmente falar sobre o desafio, mas acima de tudo, para mim, é falar sobre o privilégio de servir as nações por algo superior, o propósito eterno. Sabe, a obra missionária, ela não é um bicho de 7 cabeças de jeito nenhum. Não é algo complicado e não é algo inacessível, é algo acessível para todos, e precisamos ter realmente o entendimento de que missões não é para aqueles que estão em outros países. Missões não é para aquele que recebeu um chamado específico para sair da sua cidade. Missões é o chamado do Senhor para toda a igreja. Missões é o movimento de Deus nas nações, através de cada discípulo de Jesus, cada discípulo que toma realmente posição. Missões nada menos do que tomar o posicionamento correto de fazer valer aquilo que Deus quer, cumprir o propósito. O propósito do Senhor para toda a igreja é o propósito missionário. O Senhor vai usar cada pessoa em diferentes maneiras para a gente estar aqui hoje, por exemplo, nesse ambiente tão precioso. Tem pessoas que estão servindo nesse momento, tem pessoas que serviram durante a semana para preparar tudo, tem pessoas que estão nesse momento lá no campus de jovens, adolescentes, crianças, cuidando das crianças, por exemplo, pastoreando as crianças, ministrando para elas, não é? Para que aconteça tudo com os adolescentes. Enfim, existem pessoas que se doam por um propósito. Enfim, mas isso aqui é um chamado específico para ministério. Missões é o chamado do Senhor para que o Evangelho ele seja propagado nos 4 cantos da terra. Mas eu nunca posso esquecer que os 4 cantos da terra começam para mim onde eu estou. Eu nunca posso esquecer que o meu maior envolvimento missionário é onde eu estou. Tem gente que não se envolve com a causa porque ele fica pensando: quando eu for para lá. Não, você está aqui agora, então você precisa ser frutífero agora. Você tem o desafio agora de fazer missões aqui no Cape. Você tem o desafio, portanto, de fazer valer o que o Senhor quer para você. John Piper, ele tem uma frase que ele diz assim, que pertencer a Jesus é abraçar as nações. O nosso coração foi feito para isso. É isso aí, Dandan, pastor Dandan. Pertencer a Jesus é abraçar as nações, meu amigo. Você foi feito para isso. Eu fui feito para isso. Cada um de você tem que entender que o nosso coração foi feito para isso. Nosso coração tem que pulsar mesmo. Tem que pulsar pelas nações. Sabe, eu preciso de ter realmente esse entendimento. E eu quero pensar aqui 3 princípios. Eu quero pensar aqui com você, antes de concluirmos, vendo algumas ações que Deus está fazendo lá em África.
Mas, em primeiro lugar, eu queria pensar com você que nós precisamos caminhar o caminho da obediência e da fé, para a gente poder realmente fazer valer o desafio e o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Eu preciso caminhar o caminho da obediência e da fé. Quando vemos os versículos 16 a 19 deste texto de 1 Coríntios 9, nós vamos ver o seguinte, que Paulo, ele diz que se anuncio o evangelho, eu não tenho de me gloriar. Ele fala assim, sobre mim pesa essa obrigação. Portanto, o caminho missionário, o caminho da evangelização, tem que ser entendido como um ato de obediência, onde não é uma escolha. Eu não escolho se vou evangelizar, se vou anunciar o evangelho lá na minha escola. Eu não escolho, simplesmente, isso tem que fazer parte da minha vida. Simplesmente faz parte da minha cultura, porque eu pertenço à cultura do reino. Não importa se aonde você está, as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Ok, se elas não querem, mas elas terão que ver Jesus em você. Elas podem não querer ouvir você falando de Jesus para elas, mas elas terão que ver Jesus em você. Mas para isso você tem que se posicionar dentro do entendimento que pesa sobre cada um de nós cristãos, a obrigação da partilha do evangelho. Eu preciso ter esse entendimento, se anuncio o evangelho, eu não tenho nada de que me gloriar. Nós não estamos aqui para bater no peito e dizer assim, olha o que estamos fazendo. Nós estamos aqui simplesmente para trazer a ativação. O que eu estou aqui para fazer nessa manhã é trazer mais ativação, é trazer o testemunho sim, mas não para a gente se sentir confortável com aquilo que está sendo feito, mas para poder dizer que Jesus ainda não voltou. Enquanto Ele não volte, nós precisamos nos posicionar e continuar o caminho da evangelização. Eu preciso tomar a posição. Então, o meu momento aqui convosco é realmente trazer ativação, é entender que não temos nada que gloriar. Para nós não é nos gloriarmos, uau, olha só o que a missão Mãos Estendidas está fazendo, o que a missão da IPR Cape Cod está fazendo. Isso aqui é testemunho, não é vanglória. Isso aqui é para testemunhar e trazer ativação e dizer para você, está valendo a pena. É para dizer para você, continue, não pare, não desista, porque eu tenho que tomar a consciência de que cumprir o propósito é um ato de obediência e não uma escolha. Eu não escolho, é um ato de obediência e óbvio, é obediência e fé, porque claro, é desafiador. É fé. A gente vê então Paulo falando aqui, e ele continua dizendo assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho um galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E aí ele diz assim no verso 19, porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Deixa eu dizer para você, você tem que ter obediência, mas tem que ter fé. Tem que ter fé de que vai dar certo. Tem que ter fé de que o projeto de Deus vai acontecer. Você não pode simplesmente pregar o evangelho achando que não vai dar certo. Você tem que ter fé, entender, vai dar certo. Eu não sei quantos que vão se converter aqui no Cape, mas eu tenho que pregar aqui no Cape para tentar alcançar o maior número possível. Eu não sei exatamente o que Deus vai me dar lá em Jersey, mas eu tenho que continuar firme. Eu tenho que continuar obedecendo ao chamado, mas com fé também, entendendo que vai dar certo. Deixa eu dizer para você, a obra de Deus dá certo em todos os lugares. É óbvio que o dar certo em todos os lugares não é mensurável. O que está acontecendo aqui não quer dizer que é o mesmo que vai acontecer no Paquistão, o mesmo que vai acontecer na Somália. Não quer dizer que é o mesmo, são países de perseguição. A Somália hoje tem um índice de país que está no ranking número 2 de maior perseguição aos cristãos. Está
no Irã, nesse momento, está havendo uma grande perseguição aos cristãos, enfim, em tantos lugares, sabe? Mas eu estou aqui para dizer que a obra do Senhor dá certo em todos os lugares, mas a gente tem que ter obediência para ir fazer o que Deus está falando para fazer, aonde Deus está falando para fazer, mas a gente tem que ter fé também, de entender que vai dar certo. Mais uma vez eu digo, não é mensurável. Os frutos que temos aqui, que temos acolá, não são mensuráveis. A gente não pega e coloca tudo na mesma caixa e dizer assim, bom, nós vamos fazer cálculos. Aqui nós tivemos 50 frutos em um ano, então nós vamos ter 50 frutos em um ano lá naquela cidade. Não é desse jeito que funciona. A gente não convence ninguém. Eu não convenço ninguém, eu prego o Evangelho. Meu papel é fazer discípulos, não é convencer. Isso é papel do Espírito Santo. Então, não sei quantos que o Espírito Santo vai convencer através da minha pregação, mas eu preciso entender que Ele vai trazer convencimento de pecado, justiça e juízo através da minha pregação. Muita gente vai aceitar Jesus e o propósito dele vai acontecer. Mas para isso eu tenho que ter obediência e tenho que ter fé. Mas não é só lá para o Paquistão ou lá para a Somália, é aqui para o Cape, é lá dentro da sua universidade, lá dentro da sua escola, lá dentro do seu trabalho, do seu escritório, lá dentro da casa que você vai trabalhar. A gente tem que ser intencional. Tem gente que acha que o trabalho é lugar para ganhar dinheiro. Gente, claro que o trabalho, o negócio, vai ser para trazer provisão, mas como missionários, aonde eu for, o meu estilo de vida tem que ser de fazer discípulos. Meu trabalho é o lugar que Deus está dando para fazer discípulos. Então, seja você um pastor, ou então um jardineiro, ou um dentista, ou um médico, ou um professor, ou uma faxineira, seja lá o que for. Você precisa encarnar a missão e entender que sobre nós pesa uma obrigação. Mas essa obrigação é um privilégio. Essa obrigação é um privilégio e deixa eu te lembrar que você é um embaixador do reino de Deus. Isso para mim não tem preço. Eu saio por aí, em muitos lugares que eu vou debaixo de muito peso, de muita luta espiritual, mas eu sei a minha posição. Eu sou um embaixador do reino de Deus. É privilégio. Então, eu amo abraçar as nações. Eu tenho um custo, com certeza. É fácil? De jeito nenhum. É cansativo. Estava falando com o pastor Marcelo que estava chegando aqui, estava vindo no voo já de Londres, Boston. Eu comecei a ter câimbras. A semana foi muito intensa. A última noite, eu fui dormir 4 horas da manhã. Para acordar 7 e pouco. A última noite lá em África, foram noites, a gente tinha que fazer acertos e tal, e eu precisava deixar tudo resolvido. E no outro dia, tínhamos, tinha 3 voos, e mais a vinda aqui para o Cape. Então eu peguei um voo de Beira para Joanesburgo, é um voo rápido, 1h30, mas depois eu peguei um voo que passou de 11 horas de voo, de Londres, de Joanesburgo, Londres, e ainda vim com uma senhora idosa do meu lado, que parecia que não estava com muita coordenação, que vivia me dando cotovelada. Então eu pegava no sono e tal, dava e eu falei, Jesus, é agora. E assim foi um voo difícil. E aí depois cheguei em Londres, já tinha que pegar o voo para Boston. Aí, graças a Deus, o assento do lado veio vago, não é? Mas o certo é de ficar sentado tanto tempo, e depois de uma semana intensa, me deu até cãibra, tinha hora que cãibra. Mas sabe, a alegria de abraçar as nações não tem preço. Privilégio de poder sair lá da África e poder estar aqui compartilhando o que Deus está fazendo lá na África. Tem preço. É o propósito eterno. Certa vez,
David Livingstone falou o seguinte: eu prefiro estar na África cumprindo a vontade de Deus do que estar sentado no trono da Inglaterra, mais longe da sua vontade. Olha que poderoso. Prefiro estar na África cumprindo a vontade de Deus do que estar sentado no trono da Inglaterra, mais longe da sua vontade. Irmão André, certa vez disse o seguinte: eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Oswald Smith, certa vez disse que todos somos chamados, um para o outro lado do mundo e uns para o outro lado da rua. Então cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. Eu quero continuar e pensar sobre o segundo princípio. Nós estamos falando sobre missões, o desafio e o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Em primeiro lugar, pensamos que para a gente cumprir esse propósito, eu preciso caminhar o caminho da obediência e da fé. Em segundo lugar, para cumprir o propósito missionário, eu preciso caminhar o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Renúncia, é isso mesmo. Entrega e partilha. Versos 22 a 23 desse texto diz assim: fiz-me fraco, olha isso, olha a renúncia. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha a consciência missionária de Paulo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Que essa palavra venha trazer ativação ao seu coração, entender que as renúncias que teremos que fazer, que vai precisar acontecer mesmo, elas não são fáceis. Ou seja, é o desafio, mas eu quero lembrar você o privilégio de você trabalhar por algo eterno. O privilégio de você tocar gente que estava indo para o inferno e que vai ter o rumo da sua história mudada, porque você decidiu se posicionar, você decidiu tomar sua posição como missionário, como uma missionária. Você entendeu que é simples, é simplesmente tomar posição, entender que quem vai convencer cada pessoa é o Espírito Santo, mas para que o Evangelho chegue até as pessoas, eu tenho que estar aberto a mudanças. Eu tenho que estar aberto a mudanças, às vezes geográficas, mas eu também tenho que estar aberto a mudanças culturais. Eu tenho que estar aberto a mudanças de pensamento. Eu tenho que estar aberto a marcar uma posição onde não sou eu que estou em evidência, é Jesus. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa. Para a gente marcar posição, a gente precisa de ver um Jesus que chama Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa, chegou a salvação na sua casa, eu vou lá. Mas para que Jesus chegasse lá, ele ia ser mal falado, ele ia ser questionado. Por Jesus abraçar os perdidos, ele era visto como um beberrão, como um comilão. Por Jesus abraçar os perdidos, mas o propósito dele era estar lá com eles, com os perdidos, para alcançá-los. Sabe, quando a gente vê uma transformação de um Zaqueu que era um cobrador de impostos injusto, um Zaqueu que roubava, em outras palavras, as pessoas, era corrupto. Mas quando a gente vê a transformação de um homem que toma uma posição e fala assim: olha, eu vou agora cobrar com justiça, e se eu tenho defraudado, quem quer que seja, eu vou devolver até 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na história de uma pessoa, ele traz uma transformação que nada nesse mundo pode trazer. O dinheiro não traz felicidade para ninguém. O dinheiro ajuda a pessoa a ter momentos felizes. É diferente, mas não traz felicidade.
A pessoa que tem dinheiro, ela tem recurso para ir, quer fazer alguma coisa melhor, ela vai e faz. Ela não precisa fazer igual eu, ir de econômica básica. Nessa viagem toda, ela já vai lá, deitadão lá, na boa. E para quem pode é bom, Se eu pudesse ir deitado, gente do céu. Quem não queria? Fala a verdade, você não queria não? Eu queria. Eu já ganhei algumas vezes. E uma vez o pastor Marcelo, uma vez eu testemunhei aqui um upgrade que eu ganhei. Aí o pastor Marcelo orou, ele declarou que você ganha muitas outras vezes. Eu já ganhei algumas, pastor. Ore mais por mim, por favor. Ora mais por mim. Tem voo que eu já vou falando, ô Senhor, faz alguma coisa. Mas sabe, a realidade é que dinheiro ajuda pessoas a ter momentos felizes, mas não traz felicidade. Jesus traz. Jesus traz. Eu quero animar o seu coração a que você cumpra o seu propósito, não importando as renúncias que você vai ter que fazer, vale a pena. Os testemunhos que a gente vê do que Deus faz, vale a pena. Eu estou nessa caminhada missiológica há muito tempo. Quanto tempo eu tenho que passar longe da minha família? E é duro, gente, é duro. É duro, isso não é fácil. Para mim, se me perguntar o que é mais difícil são as viagens, não. E olha que eu tinha pavor de andar de avião. Graças a Deus, Deus me livrou disso. Mas se tem uma coisa difícil, é não estar com a família. É difícil, custa. Mas sabe, só de eu pensar que tem famílias inteiras sendo transformadas e um dia eu vou encontrar no céu. Só de pensar que Deus está mudando o curso de tanta gente, e tem tanta gente que está recebendo a salvação através da minha pregação, ou do meu posicionamento só de ir. Então, eu sei que Deus está cuidando da minha família, eu queria estar lá com eles, mas não posso. Mas sabe, um dia eu vou encontrar muita gente no céu. Eu tive o privilégio de ser usado por Deus para trazer salvação, para que o evangelho chegasse até eles. Então deixa eu dizer para você, tem que ter renúncia sim, tem que ter entrega sim. Você tem que aprender o caminho da partilha, mas eu estou aqui para dizer que vale a pena. Vale a pena. Eu não estou aqui desgastado por estar longe da minha cama, da minha família. Eu não estou aqui, eu estou aqui para dizer que é um custo sim, mas eu estou aqui para dizer para você, vale a pena. Já são 26 anos de caminhada só de pastorado, mais 4 seminários, são mais de 30 anos longe que eu já saí e fazendo uma entrega, que eu saí da casa dos meus pais para nunca mais voltar a nível de viver, mas é uma entrega que eu posso dizer a você, vale a pena. Deixa eu dizer para você, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer com a sua vida. Eu quero ir para a conclusão dessa palavra e entrar no terceiro princípio. A gente está falando sobre missões, o desafio e o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. E nós pensamos, em primeiro lugar, que precisamos caminhar o caminho da obediência e da fé. Em segundo lugar, nós pensamos que precisamos caminhar o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Deixa eu só ler 2 coisas antes de passar para o terceiro, só 2 frases aqui bem rapidamente. Pastor Carlito Paes, ele diz assim: nunca se apegue à sua posição, mas à sua missão. Nunca se apegue à sua posição, mas à sua missão. Oswald Smith, certa vez disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, conforme João 3,16. Ele deu o seu único filho, ele deu o que ele deu o que há de melhor no céu. Aí ele pergunta: e você, o que tem dado? Você já se deu a si mesmo? Deu os seus filhos? Tem dado as suas orações? Tem dado o seu dinheiro? Tem dado qualquer coisa? O que você tem feito em favor daqueles que se encontram em trevas? Esse é o desafio. O que nós estamos fazendo em favor daqueles que se encontram em trevas? Mas eu quero concluir essa palavra aí. Depois de pensar
que missões é o desafio, o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno, e que para isso eu preciso ter o entendimento que eu preciso caminhar o caminho da obediência e da fé, eu preciso caminhar o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Eu quero concluir o terceiro princípio dessa manhã dizendo o seguinte: quando a gente cumprir o propósito, em obediência e fé, em renúncia, entrega e partilha, nós vamos viver o caminho do sobrenatural. Eu estou aqui para dizer para você que aí eu vou caminhar o caminho do sobrenatural, da alegria e da colheita. Eu estou aqui para afirmar para você isso aí, porque é Bíblia, é palavra de Deus, é promessa de Deus. Deus não chamou você para sofrer, meu irmão. Ele chamou você para caminhar com Ele em alegria, e sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu estou aqui para derramar sobre a sua vida essa palavra e dizer para você: se encha de alegria, porque Deus quer trazer alegria. Se você tem que realmente caminhar fazendo seu trabalho, derramando lágrimas, você vai voltar trazendo o resultado. E o resultado é que você, com muita alegria, vai trazer o resultado da colheita. Deixa eu ler com você o texto de Salmo 126, 5 e 6. E esses dois versículos é chave para nós que cumprimos o propósito. Os que caminham com lágrimas. Os que caminham, os que semeiam com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deixa eu dizer mais forte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O caminho do sobrenatural está diante de quem é obediente, de quem tem fé, de quem renuncia, de quem partilha, de quem se entrega. Está diante de você, pastor Dandão, o caminho do sobrenatural. Está diante de você, pastor Sérgio, o caminho do sobrenatural. Então não tenhamos medo de nos posicionarmos com aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Escute a palavra do Senhor. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. É sobrenatural. É sobrenatural. Você não vai me ver falando das misérias do campo missionário. Sabe por quê? Aquele que me chamou, Ele é fiel. Aquele que me chamou, Ele é fiel para completar a obra, e Ele não me chamou para me ver abandonado. Ele me chamou para me abraçar e para dizer: Elias, eu te abraço, vai lá e abraça as nações. Elias, sinta os meus braços de amor. Deixa eu dizer para você, quando você escuta misérias do campo missionário, filtre, por favor. Filtre. Eu sei que existem missionários que estão passando nesse momento algumas dificuldades, mas deixa eu lhe dizer, filtre. Eu já sei o que foi comer farinha, feijão com farinha, porque não tinha outra coisa para comer. Eu sei o que foi dividir uma lata de sardinha, metade para o almoço, metade para a janta. Eu sei o que é isso. Eu sei. Porque Paulo também sabia, e ele preferiu ser contente em toda e qualquer situação. Sabe, a gente tem que entender e aprender que o caminho do deserto, ele é necessário para todo mundo. Mas o deserto não é para sempre. Deus não chamou ninguém para sofrer. Deus nos chamou para a gente poder ir fazer o trabalho, mas o trabalho é com lágrimas, sim. O semeador paga um preço, e conforme o nível daquilo que se semeia, o preço é mais alto.
Mas quanto mais alto for o preço da semeadura, maior será o resultado da colheita. Ei, se alegre no Senhor, se posicione no Senhor, deixa Deus fazer com você o que Ele quer fazer. Eu estou aqui para ativar você nessa manhã com essa palavra e pedir, Espírito Santo, ativa cada um de nós aqui. Ativa cada um de nós aqui, Espírito Santo. A obra missionária é linda, gente. Trabalhar para o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso. Mas primeiro tem as lágrimas, claro. Maravilhoso é quando você persevera, sabendo que o Senhor te chamou para você ir para frente. Josué, ser forte e corajoso. Você vai ter muito perrengue. Mas ser forte e corajoso. O Senhor nos chamou para uma conquista, mas vai ter muito gigante no meio do caminho. Vai ter muita coisa que vai te fazer chorar. Continua semeando. A semeadura é com lágrimas, sim. Então eu quero ler novamente esse texto para você. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ei, pastor Pascoal Piragini, certa vez disse o seguinte: a economia do reino é milagre de Deus. Deixa essa frase, Deus falou para trazer para aqui, ó. E eu estou trazendo. Quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor me colocou para trazer para vocês aqui, ó. A economia do reino é milagre de Deus. A economia do reino é milagre de Deus. Continue, pastor Marcelo, pastor Azali, pastores dessa casa, líderes, irmãos e irmãs, continuem. A economia do reino é milagre de Deus. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Deus falou para trazer para você essa frase. A economia do reino é milagre de Deus. Vamos lá? A economia do reino é milagre de Deus. Novamente, a economia do reino é milagre de Deus. Então, quando você vê ali $119 mil, sabendo que vocês estão com desafios de milhões, a economia do reino é milagre de Deus. Queiram mais, não tenham medo, vão para frente. Deus está te dando a possibilidade de servir aqui essa casa, vai em frente. Deus está te dando a oportunidade de você servir com os seus dons e talentos, vai em frente. Deus está dando a oportunidade de você servir essa casa com suas finanças, vai em frente. Vai em frente. Essa aqui é uma igreja missionária, então sirva essa casa. Servindo essa casa, você está servindo as nações. Ei, deixa eu dizer para você, Deus está te dando a possibilidade de você fazer mais, faça. A economia do reino é milagre de Deus. Se Deus está falando faça, Ele está te dando a oportunidade de você ser próspero, de você ver mais milagres financeiros. Deus tem derramado algo sobre esta igreja, mas eu estou aqui para dizer para você, tem mais. Ei, tem mais. Tem mais. Vão em frente, não se acomodem, não se acovardem, não pensem que já chegou ao limite, que já foi demais. Não, Jesus não voltou ainda, então tem um caminho para vocês trilharem. Deus está chamando vocês para mais. David Shibley certa vez disse assim: não posso conceber outra coisa que me produza tanto júbilo, que durará por toda a eternidade, como a vista de outros que tenham chegado ao céu pela nossa obediência. Ei, glória a Deus. Eu quero ler o último texto, Apocalipse 7, 9 a 10. Presta atenção nesse texto. Apocalipse 7, verso 9 e verso 10. Depois destas coisas, eu vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Ei. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Billy Graham talvez falou assim que a maior forma de louvor é o som dos pés consagrados, buscando os perdidos e os fracos. A maior forma de louvor é o som dos pés consagrados, buscando os perdidos e os fracos.
quero animar você a que você não pare. Se você tem a bênção de ter recebido a salvação, ou até você, não sei, de repente pessoas que estão aqui nesse ambiente que não receberam Jesus ainda, mas você está aqui nesse ambiente ouvindo falar de um Deus que está fazendo coisas maravilhosas. Quando você ouve falar de dinheiro aqui, você não está ouvindo gente que está preocupado em prosperar. Você está ouvindo gente que quer cumprir propósito. Quando você ouve falar, e quando eu estou falando assim, que Deus quer derramar mais sobre você, eu falei já lá logo no início, não é para você reter, é para você ser bom mordomo e fazer bem daquilo que você está recebendo. Você precisa partilhar. Mas é óbvio que você vai ser beneficiado. Primeiramente, Deus está dando a bênção para você receber, para você suprir sua necessidade. Mas fica pensando na bênção de você suprir a necessidade de outros. Isso é privilégio, presbítero Dilmar. A gente poder servir as nações. É privilégio servir o Japão, né? Estava falando ainda do Serginho, o pastor Marcelo hoje, filho dos nossos queridos aqui, do pastor Sérgio. E Serginho é uma referência no Japão, uma pessoa que Deus está usando através de uma forma muito graciosa. Ele é um tradutor que roda o Japão, mas alguém que partilha o evangelho com muito entusiasmo, Isso é lindo. Então, Deus quer, sabe, nos usar para tocar lugares inimagináveis. Então eu quero animar você a que você cumpra o seu propósito, dizer para você que missões, é óbvio, é o entendimento de que missões tem o desafio, mas é o privilégio de servir as nações pelo propósito eterno. Então, não tenha medo de caminhar o caminho da obediência e da fé. Não tenha medo de caminhar o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Porque se assim você fizer, você vai caminhar o caminho do sobrenatural. Deus vai trazer uma grande colheita. Deus vai usar a sua vida. Você vai caminhar o caminho do sobrenatural, da alegria e da colheita. Quando eu choro aqui, minhas lágrimas são de alegria. Eu não choro pelas pedradas que eu tenho levado no percurso, ou as pedras de tropeço que estão diante de mim, os tropeções, não. Mas eu choro de ver vidas que estão sendo transformadas e que um dia eu vou ver dessa grande multidão. Essa grande multidão, pastor Marcelo Franco, que ninguém vai poder enumerar. Deixa eu dizer para você, não pare. Deixa eu dizer para você, Deus está te dando dons e talentos, entrega e diga: Senhor, me usa para a tua honra e tua glória. É aqui no Camp que o Senhor quer me usar, que assim seja. É lá na África, é no Brasil, aonde é, Senhor, me usa para a tua honra e glória. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor tem derramado sobre nós nessa noite, nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu movimento, pela forma linda que o Senhor tem usado essa igreja. Mas eu sei, Senhor, que é uma fúria do inferno. Eu sei que Satanás se levanta, mas é certo que nós estamos do lado do vencedor. Então, Pai, eu quero abençoar esta igreja para que eles cumpram o propósito de missões, sabendo que é desafiador, mas é um privilégio servir as nações pelo propósito eterno, que o Senhor realmente nos chamou. E pertencer a Jesus e abraçar as nações, o Senhor fez o nosso coração para isso. Então, Senhor, me dá a capacidade, dá a capacidade para os meus irmãos, ativa em nós o caminho da obediência e da fé, ativa em nós o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Mas, Senhor, coloca em nós a certeza de que o sobrenatural vai acontecer. Ei, Senhor, eu oro aqui, Senhor, nesse ambiente, para que cada vida seja tomada e tenha certeza que o sobrenatural vai acontecer, porque a gente está trabalhando para o Senhor, e que a gente esteja certo de que o Senhor vai trazer a alegria e vai trazer a colheita.
Por mais que seja pesado, muitas vezes o Senhor vai trazer a alegria e a colheita. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E eu te agradeço e te louvo. E eu peço, Pai, ativa cada um de nós. E que nós possamos cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.